Olá pessoal, tudo bem? Estamos recebendo hoje a psicóloga Valéria Fagundes. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, Alex. Obrigada. Bom, nós vamos então hoje falar sobre simulados, mas antes disso, não te esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like no vídeo e compartilha ele com a galera que vai encarar o Enem e o vestibular. E eu vou ser super direto com a Valéria. Valéria, simulados, fazer ou não fazer? Fazer, até porque é um ponto muito importante na preparação para as provas. Isso é uma resposta direta também, mas eu vou agora fazer uma segunda pergunta para a Valéria. Valéria, muitas vezes o aluno ele faz o simulado com a expectativa de gabaritar. Então eu em aula brinco muito com os alunos, o simulado não é um McLanche feliz. A finalidade do simulado não é fazer com que o aluno gabarite. E ele muitas vezes tem essa cobrança que é terrível para ele. O simulado ele é um exame diagnóstico. Como que o aluno pode enxergar isso e tentar tirar os melhores resultados desse diagnóstico sem se frustrar? Bom, primeiro ele precisa entender qual é o objetivo que ele tem com aquela prova, né? Então o processo de simulado ou da realização de provas em casa, quando eu falo, é o aluno principalmente mapear, né, quais são as potencialidades e quais são as dificuldades. Por quê? Porque com as dificuldades a gente consegue voltar nos professores, marcar plantões, marcar estratégias, né, para esse aluno conseguir reverter esse quadro que obteve, né, através do simulado. Só que o que acontece? Os alunos, eles não querem o processo de frustração, né? Então, na verdade, o ser humano não busca, né, a questão da frustração. A gente busca sempre reconhecer, ter os melhores resultados, né? Então, quando o aluno faz um vestibular, ou vestibular de meio do ano apenas para testar, ou até mesmo as provas de simulado, esses alunos não querem um resultado negativo, eles querem um resultado positivo. Então, faz com que eles se sintam assim muito ansiosos também para poder fazer essa prova, mas eles precisam entender do porquê, quais são os motivos que fazem ele fazer. Então, quais seriam eles? Além de fazer um mapeamento, entender como é que ele está se portando, né? Para entender quais são os pensamentos, quais são os medos, quais são os sintomas que ele está apresentando no corpo. Para todos esses pontos, né? Então, às vezes, chegar atrasado, falta de material. Tem alunos que às vezes vai para a prova sem caneta, né? Então, assim, situações que coloca esse vestibulando no momento real, como se ele estivesse pronto para ser, né? Para poder fazer aquele vestibular. Então, coloca ele criando estratégias. Então, exatamente, fazer simulado é para a gente criar estratégias para obter aí um melhor desempenho na prova. Perfeito. Para a gente finalizar, tu considera que muitas vezes esse diagnóstico que ele pode fazer em relação a nervosismo, ansiedade, estratégias, pode ser mais difícil do que estudar, mais desafiador do que estudar? E se isso for verdade, como que ele pode tentar vencer essa fuga dele de fazer o simulado? Principalmente pensando no autoconhecimento, né? O autoconhecimento, por quê? Porque os alunos precisam entender quais são os motivos, eles precisam entender para que eles estão fazendo. Muitas vezes eles deixam de lado fazer o simulado, né? Porque eles acham que eles não estudaram o suficiente. Só que como é que eu vou saber se ele estudou o suficiente, né? Então os alunos eles ficam naquela ânsia de terminar conteúdo, realizar o que os professores estão pedindo, mas muitas vezes eles não se preparam para a prova, né? Eles têm a fantasia de que estão se preparando, mas eles não estão. Então muitos alunos e muitos vestibulandos vão pegar uma prova real daquele vestibular que ele quer no dia da prova, né? Então isso é muito desafiador. Imagina se a gente quisesse correr, né, a São Silvestre, e aí eu fosse agora lá correr sem preparação, sem uma questão de uma alimentação, sem um sono adequado, né, sem um preparo físico, e não só físico de corrida, mas também de problemas de saúde. Enfim, como é que eu vou conseguir correr,
né? E não é assim, a gente precisa de um preparo para tudo na vida. Todas as coisas que a gente tem desafiadoras, algo que demanda da gente um comprometimento e uma organização, precisa ser feito sim um preparo adequado, né? E o aluno precisa entender tudo isso. Só que para entender não adianta só a gente falar, né? Só fazer a questão de fora. Ele precisa entender internamente para ele poder criar estratégias, principalmente em relação a pensamentos, né, Alex? Eu trago muito isso do porquê dos pensamentos, porque são eles que nos regem hoje na nossa vida, de a gente se sentir capaz ou incapaz de fazer algo, né? Então a gente precisa entender quais são esses pensamentos que tem por trás. Legal, Valéria. Obrigado, então. A Valéria vai estar com a gente mais vezes nessa maratona do Enem do vestibular, nos ajudando, colaborando. E tu, não te esquece, hein? Inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like no vídeo e compartilha aí com a galera que vai encarar o Enem e o vestibular. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.